Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Amém, glória a Deus. Ontem nós estivemos ministrando ali no culto jovem. Pastor Hermilton Júnior trouxe uma mensagem poderosa. E no meio da sua fala ele disse da importância dessa reunião aqui aos domingos. Domingo é o dia onde o povo do Senhor se reúne para comemorar a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Nosso Deus que vive, reina e está presente aqui nessa manhã. Por isso nós não podemos fazer desse momento um momento qualquer. Tem que ser momento de alegria, tem que ser momento de prazer, tem que ser momento realmente de entusiasmo. E eu queria te convidar, com bastante vibração, continuar louvando a esse Deus. Eu te bendirei, ó Senhor, é o que nós vamos cantar agora. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu voltar, o teu rio me saciar.
te bendirei no caminho onde a aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus. Aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e agora dão esse passo de obediência, submetendo-se ao batismo. E logo em seguida, teremos também a celebração da ceia do Senhor, quando lembramos do amor de Deus demonstrado a nós, tendo enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, e pela graça que é em Cristo Jesus, é que somos salvos. E, voltando à primeira ordenança com relação ao batismo, o que é que Cristo disse aos seus discípulos após a sua ressurreição? Em Mateus 28, de 19 a 20, temos essas palavras de Jesus registradas, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O batismo é, portanto, uma ordem que Cristo deu diretamente aos seus discípulos, enviando-os a que fossem por todo o mundo e por onde fossem, pregassem o Evangelho a toda criatura. E aquelas que abraçassem a mensagem do Evangelho e da salvação deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós não pregamos batismos diferentes. Nós pregamos o que Cristo ensinou. Ninguém é batizado apenas em nome do Filho e do Pai, para depois receber o Espírito Santo. Até porque Deus é uno, é triuno, a Trindade. E ninguém pode dividir Deus, dizendo que vai receber agora o Filho, depois vai receber o Pai, depois vai receber o Espírito Santo. Isso é muito importante que destaquemos
pois há uma tendência generalizada e ensinada por alguns de que você primeiro é batizado em nome do Pai e do Filho e só depois em nome do Espírito Santo. Vejam que o próprio Deus fez questão de, numa manifestação miraculosa, presente no momento em que Jesus foi batizado. Ali estava Jesus, o Filho, sendo batizado, dando-nos o exemplo. Ali estava o Pai, clamando dos céus, dizendo: "Este é o meu Filho, em quem me comprazo". E ali, em uma forma de pomba, desce o Espírito Santo sobre Jesus. O batismo é algo completo, não é uma coisa que a gente faz um pedaço e completa depois. O que há depois é uma vida de crescimento espiritual em que quem é crente vai ter não uma, mas várias experiências com Deus através da ação do seu Santo Espírito que habita em nós. O batismo só tem valor quando a pessoa que está sendo batizada tenha consciência de que ela já pertence a Cristo Jesus. Já é uma pessoa convertida. E uma conversão genuína só acontece quando há a ação do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que as pessoas que serão batizadas nessa manhã, 7 irmãos, estarão dando esse testemunho público. Ao serem batizadas, quando são mergulhadas, elas estão dizendo que morreram para uma vida velha de submissão e escravidão do pecado. E ao serem levantadas das águas, estarão dizendo que agora, simbolicamente, elas nos transmitem essa mensagem de que são novas criaturas transformadas pelo amor de Deus e que viverão debaixo da orientação e da proteção divina. E assim, pensando então, que iremos realizar os batismos destes 7 irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez e de especial maneira queremos agradecer por esses irmãos que nessa manhã estarão dando esse passo de obediência à Tua vontade. Abençoa cada um deles com toda sorte de bênçãos. Que eles sejam sempre amparados pelo Senhor e que sejam cristãos conscientes e que através deles a Tua palavra seja anunciada e muitas outras pessoas possam também ter um encontro com o Senhor e serem transformadas pelo Teu poder e pela graça salvadora que é em Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Michele, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antônia, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rodrigo, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Rafael, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabela, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antônio, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Temos alguns avisos aqui para darmos, só lembrando, né, que o culto da noite agora é só um, né, às 18 horas e 30 minutos, tá? Então, alguns irmãos, semana passada chegaram às 19h30, né, ainda, lembrando que agora nós estamos apenas com o culto às 18 horas e 30 minutos, e hoje, no culto das 18h30, nós vamos ter um musical aqui especial, feito pelas crianças, amém? É isso mesmo ou não amém? Amém, né? Então tá certo. Também, na terça-feira, agora, nós vamos ter aqui, e ele pediu para estar avisando, principalmente ao povo da igreja, o Fernandinho, ele vai estar aqui lançando o seu novo CD, e terça-feira, então, aqui no culto, Encontro de Fé, às 19 horas e 30 minutos, ele estará conosco aqui. Ele pediu porque ele participou aqui conosco, ele esteve congregando aqui durante 2 anos, quase, que ele esteve morando aqui. E ele estava com muita vontade de vir aqui, então, lançar esse CD, e ele pediu para a gente fazer esse convite à igreja. Então, terça-feira agora, tá? Às 19h30, o Fernandinho, com toda a banda, vai estar aqui fazendo louvor e lançando o seu CD. Na próxima terça, na terça do dia 23, nós teremos aqui o pastor Cláudio Duarte, tá ok? Terça-feira, dia 23, pastor Cláudio Duarte, amém? Amém ou não amém? Tá aí? Tá bom. A última informação é na sexta-feira agora,
nós não teremos o culto que acontece toda sexta-feira aqui às 20 horas, o culto dos adolescentes, tá ok? Sexta-feira nós vamos fazer um luau para os adolescentes, tá? Nós vamos ter, vamos lá, o coral pode ficar melhor. Sexta-feira o luau para os adolescentes. Mas é só para os adolescentes, tá, gente? O pessoal está falando, pastor, não dá para ir não. Você que tem entre 12 a 17 anos de idade, e eu falo idade não mental. E aí você está perguntando, pastor, então posso mandar meu marido? Não é idade mental, é idade mesmo, filho, tá bom? Idade biológica. Então, você que tem entre 12 a 17 anos, olha só, o luau vai estar acontecendo na praia de Camburi, tá ok? Ali em frente o Itaú, sabe ali o Banco Itaú? Em frente o Banco Itaú, 0800, você não precisa pagar absolutamente nada. Amém? Glória a Deus. São essas as informações que nós temos para dar. Abre a sua Bíblia então aí comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso de número 24, é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 6, verso de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Em algumas versões está mamon, né? Riquezas ou mamon. E aí, quando eu olho e leio isso, eu me lembro de dois personagens bíblicos. Dois personagens bíblicos. Judas e Zaqueu. Judas e Zaqueu. A Bíblia está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Amém ou não amém? Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou você vai amar um e aborrecer o outro. Quando eu olho para Judas, eu vejo que ele deixou Jesus por amor ao dinheiro. Ele largou, ele desprezou, ele tinha vivência com Jesus. Judas era um dos 12 que teve autoridade para expulsar demônios. Judas foi um daqueles que saíram na comissão dos 70 para curar enfermos. Judas teve muitas experiências com Deus. Amém? Agora, o que acontece? Ofereceram a Judas 30 moedas de prata. E aqui a gente entende, a gente vê o seguinte: aonde estava o coração de Judas? O coração de Judas não era um coração voltado a Deus, mas era um coração voltado à riqueza. Agora, quando eu olho para Zaqueu, eu já vejo um personagem totalmente diferente, exatamente o oposto. Um homem que era coletor de impostos, chefe da coleta de impostos, um homem que roubava, um homem que usurpava o povo, cobrava mais do que devia. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando Zaqueu teve encontro com Jesus, ele largou tudo por amor a Jesus e disse: se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir. E outra, Jesus, a partir de hoje, eu vou repartir toda a minha riqueza com os necessitados. Minha pergunta para você nessa manhã, para a gente refletir, é: quem nós somos? Homens e mulheres que tiveram e que têm experiências com Deus fenomenais como Judas, ao ponto de expulsar demônios, ao ponto de curar enfermos, ao ponto de vermos os milagres, mas amamos a riqueza? Ou nós somos um Zaqueu, que estamos dispostos a deixar tudo por amor a Jesus? Que tipo de crente nós somos? Que possamos ser como Zaqueu, porque nós não podemos amar dois. Ou nós iremos amar as riquezas, ou nós iremos amar ao Senhor. Não tem como a gente dividir o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Pai, nós te damos graça, Senhor, nesta manhã. Onde nós podemos refletir, Senhor, no mundo, Pai, aonde todos dizem que é mais importante ter do que ser. Pai, mas nós não fazemos parte deste mundo, como Paulo disse, nós somos apenas peregrinos, forasteiros, estamos aqui apenas de passagem, porque nós já fazemos parte do reino celestial. Pai, nós não queremos, Senhor, acumular riquezas aonde as traças destroem, mas, Senhor, nós queremos ser pessoas como Zaqueu, que quando tem um encontro contigo, descobre que existe algo fenomenal, algo que está acima, algo melhor do que as riquezas passageiras dessa terra. Pai, porque o seu amor é eterno. Pai, nós te louvamos, te damos graças e glórias aqui neste lugar. Agora nós iremos entregar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós fazemos isso, Pai, em forma de gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Nós começaremos hoje, já estamos começando hoje a celebrar e a comemorar o Natal. Como foi avisado aqui, hoje à noite nós teremos uma linda cantata apresentada pelo Coral das Crianças. E dia 25, no dia de Natal, nós teremos participação do coro das crianças, do coro de adultos, do coro dos Ser Homens, fazendo um grande musical de Natal aqui. Você é nosso convidado. Nós queremos que você convide também outras pessoas para estarem aqui no dia 25. Amém? Essa música que o coro acabou de cantar faz parte da celebração que nós faremos dia 25, em comemoração ao Natal. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos cantar esse amor. Estamos falando do Natal, expressão maior do amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós. E é isso que nós fazemos nesses dias de Natal. Cantamos o amor do Senhor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Ela
Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Erga a sua voz e declare: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Glória a Deus. Nós celebramos um Deus que é invencível, que é mais elevado do que qualquer outro, um Deus que é a cura, um Deus que é incomparável, um Deus que, apesar de toda a sua glória, se importa comigo e com você e estende a mão para nós, para nos ajudar quando nós precisamos. Por isso, o desejo do nosso coração deve ser de conhecer cada vez mais esse Deus, de nos aprofundar cada vez mais no estudo da palavra e de ter experiências com o nosso Deus a cada dia. E é isso que nós vamos pedir. Nós vamos encerrar esse momento fazendo essa oração e pedindo: leva-me além, Senhor. Leva-me além a um nível mais profundo de intimidade, de comunhão, de devoção. Leva-me além, Pai, ao conhecimento maior da Tua palavra, a experiências grandes e poderosas com o Senhor. Leva-me além, Senhor. Render a Ti adoração e derramar
e derramar. Eu sei, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, leva-me além, leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, Senhor. Oh, leva-me além. Leva-me além. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas o verso de número 17. O apóstolo Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, dando várias orientações, muitas admoestações, e ensinando àquela igreja como deveria realmente louvar, adorar e prestar culto ao Senhor. E aqui ele diz no verso 17, iniciando uma série de ensinamentos acerca do modo de celebrar a ceia do Senhor, assim falando: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Podem sentar, continuem com a Bíblia aberta. A maioria das vezes que usamos essa expressão, estamos juntos, é mais no sentido positivo do que negativo. Quando você quer demonstrar apoio a alguém, você normalmente pode usar essa expressão que é muito comum: estou junto com você. Estamos juntos. Não é verdade? Acontece que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto,
ele faz uma declaração muito séria. Ele diz assim, olha, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Quando a gente fala em estar junto, normalmente nós estamos pensando em união, em comunhão, em sintonia, em harmonia. É ou não é verdade? Só que Paulo adverte aqui o seguinte, olha, vocês estão juntos, vocês até estão unidos, mas não é para melhor, é para pior. Vocês estão em comunhão, mas não é para melhor, é para pior. Vocês estão em sintonia, mas não é para melhor, é para pior. Vocês estão em harmonia, mas não é para melhor, é para pior. Quando a gente para pensar sobre isso, e hoje nós estamos no culto de celebração da ceia, por isso que Deus tocou no meu coração para refletir sobre esse texto, que fala exatamente da forma correta de celebrar a ceia do Senhor. Ele está dizendo que simplesmente estar junto, ou estar unido, ou estar em harmonia, ou estar em sintonia, não é o suficiente. É para que estamos juntos, para que estamos unidos. E você pode pensar o seguinte, o pessoal está unido para a formação de quadrilha, não está? Hein? Principalmente o pessoal da Petrobras, uma união terrível, né? Unidinhos, carne e unha, todo mundo ali, ó, unidos. Não é verdade? Podem estar unidos para uma facção criminosa. Podem estar juntos para formar uma gangue. Podem estar juntos para formar um cartel criminoso. Podem estar juntos para assaltar. Podem até se unir para matar. Podem estar juntos para roubar. Podem estar juntos para realizar sequestros. Podem estar juntos para fazer o mal. Aliás, a Bíblia conta de uma família em que os irmãos se uniram. Para quê? Para fazer mal a José. Os irmãos estavam todos unidos ali. Todos. Unidinhos. Lá, tomando conta dos rebanhos. Trabalhando no campo. Quando José se aproxima, eles fazem uma reunião de família. Família unida, né? Hein? Estavam juntos. Só para discutir. A gente mata, a gente joga no buraco, ou a gente vende como escravo. O que é que a gente faz? Estavam ou não juntos os irmãos? Estavam ou não? Para melhor ou para pior? Hein? Para pior. Isso me faz lembrar alguns grupos que às vezes se reúnem na igreja. A gente pensa que é para orar, não é, para fofocar. Hein? Quando é para isso, juntou para pior. Juntou para pior. Agora, se nos unimos para abençoar, aí juntamos para melhor. E aí nós nos lembramos de um episódio muito conhecido de um dos milagres que Cristo realizou quando curou aquele homem paralítico trazido por 4. Aqueles 4 se uniram para melhor. Para melhor. Veja bem,
Se você vem para a igreja para prestar louvor a Deus, para adorar o seu nome, você veio e se uniu para melhor. Se você veio só para ficar debaixo da mangueira, falando de quem passa, você se uniu para pior. Essa era a situação. E hoje, meus prezados, creio que está acontecendo o que já no tempo do profeta Isaías acontecia. No primeiro capítulo de Isaías, se você quiser abrir para acompanhar, pode fazê-lo. Isaías capítulo 1, versos 13 a 15. Ele diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma se aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E eu fiquei pensando que nós estamos numa época de ajuntamento. Mas o nosso ajuntamento, nessa época, em nossos lares, é um ajuntamento para exaltar o Filho de Deus, ou o nosso ajuntamento é para exaltar Papai Noel? O nosso ajuntamento nessa época é para glorificar a Deus, ou é época de crente, de meia colher, ficar bebendo bebida alcoólica? Você junta para melhor ou junta para pior? Para que estamos nos unindo? Para melhor ou para pior? Não basta estarmos juntos. É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Corinto. É preciso estarmos juntos para melhor. Não adianta, meu prezado, fazer uma festa bonita, vestida de noiva e véu, se comeu a merenda antes do recreio. Não adianta. Deus não aceita simplesmente festas solenes. Ele diz, como disse no tempo de Isaías: eu estou farto, estou cansado disso. De gente que se reúne apenas em mero rito de religiosidade, mas não se reúne verdadeiramente para adorar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Nem toda reunião solene agrada a Deus. E também ele diz mais uma coisa: nem reunião de oração, só por ser oração, agrada a Deus. Olha aí, vê aí no Isaías capítulo 1. As vossas luas novas, as vossas luas fixas, verso 14, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estendeis as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não vou ouvir a sua oração.
as suas mãos estão cheias de sangue. Não vou ouvir as suas orações. Você terminou 2014 com a sua mão cheia de dízimo que você não entregou. Não vou ouvir as suas orações quando em 2015, ao invés de ter melhorado na sua família, você piorou. Eu não vou ouvir as suas orações se você, como crente, passou esse ano todo, não estudou Bíblia, não cresceu, não amadureceu. Não adianta multiplicar orações. Veja que não sou eu, não é pastor Brito. Apenas estou transmitindo a você o que Deus disse através de Isaías. Não adianta. Não adianta levantar as mãos se não forem mãos santas. Não adianta. É isso que ele está dizendo aí, olha. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tem muita gente que diz assim, olha, pastor Brito, uma chave do sucesso é a oração. Oração é algo importantíssimo. É indispensável na vida cristã. Mas só orar não resolve problema. Eu oro para quê? Para que eu oro? Eu oro para agradecer a Deus, verdade ou não? Hein? Eu oro para pedir bênçãos, verdade ou não? E eu oro para saber o que Deus quer que eu faça ou não. Agora eu oro, peço para Deus dizer o que é que Ele quer que eu faça, e eu não faço. O que vale essa oração? O que vale essa oração? Hein? Você já pensou, você está em casa, a sua mulher quer lhe agradar, aí você está sentado e ela chega para você e quer lhe agradar, assim, fosse Mariane, né? E ela faz isso sempre. João, você quer um cafezinho? Quero. Então vai fazer. Mas não é ela que faz isso não, tá, gente? Estou dizendo se ela fizesse isso. Eu digo, eu quero. E ela não faz. Adianta? Adianta? Hein? Agora você chega, vai sair de casa cedo, e a sua esposa chega, o que é que você quer almoçar? Não, não quero, eu quero apenas um bife mesmo. Problema nenhum. Quero só um bife. Tá. Você chega, ela fritou um ovo. Mas não é assim que você faz com Deus, não? O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Aí o Senhor diz assim, eu quero que você seja fiel. E você continua infiel. Eu quero que você leia mais a Bíblia, medite nela, se aprofunde em seus ensinamentos. E você continua sendo levado por todo o vento de doutrina. Eu quero que você dê um bom testemunho no seu trabalho, na sua escola, no seu colégio, na sua universidade. E você continua dando um mau exemplo. O que adianta multiplicar as orações, pedir direção a Deus e não seguir a direção que Deus dá? O que adianta? O problema, prezados, tem muito pastor que fica com medo de dizer verdades que não agradam, porque alguns hipócritas vão sair dizendo assim, pastor Brito é contra oração mesmo, hein? Não, eu sou contra a safadeza e a favor da oração. Eu sou contra a gente que pede a Deus direção e orientação e continua errado. E é isso que eu sou contra. Eu sou contra é gente que sabe que domingo é dia do Senhor e só vem aqui para cumprir um ritual.
Não. Tem gente que está se juntando para pior. Se junta apenas para criticar o que está sendo feito, mas não se apresenta como solução para os problemas. Se junta só para pior. E aí Paulo diz assim, olha, vós vos juntais não para melhor, mas para pior. Deixa eu lhe dizer, então agora o lado positivo da coisa. Primeiro abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Logo aí do lado, nós estamos com o texto nosso em 1 Coríntios 11, verso 17, 1 Coríntios 12. Nós devemos estar juntos por uma razão, porque nós somos um corpo. Olha o que é que Paulo diz aqui aos Coríntios. Diz assim, olha, verso 12 a partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, essa palavra em grego é carismata, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, a palavra em grego aqui é diaconia, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, a palavra aqui em grego é energêmata, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Não é para você se vangloriar, não é para você bater no peito dizendo que é melhor. Deus lhe dá, Deus lhe capacita para o proveito comum. Não é para você que achar que é um bom crente e já está maduro demais e precisa ficar em casa e não precisa vir mais a culto evangelístico. Não é para isso. É para dizer que você já está um bom crente e você devia se tornar um evangelista e vir para o culto, sim, não para ser evangelizado, mas trazendo seus parentes e amigos para ouvirem a mensagem do evangelho e serem tocados. Porque esse negócio, não, pastor, já estou formado em culto, já sou crente, eu vim de manhã, de noite eu não preciso vir, porque adoração e evangelização, eu já estou evangelizado. E seus parentes todos, e seus amigos todos, se você já está, use o culto como um instrumento para evangelizar, ué. Eu estou vendo essa tendência. E não são os crentes novos, não, são os crentes antigos. Vem mais não. Por que não vou? É adoração, preciso mais adorar. É proclamação, não preciso proclamar. Ora, mas se você não proclamar, as pedras clamarão, ué. Oportunidade de trabalhar, trazer gente. Olha só, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outro variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Os dons e habilidades são distintos, o corpo é um só. E aí ele continua ainda, versos 25 e 26. Nesse mesmo capítulo, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Isso é se unir para melhor. Unir para se alegrar com os que se alegram e para chorar com os que choram. Unir para contribuir com o corpo, com os dons que Deus me deu. É unir. Somos corpo. Essa conversa de ser crente em casa é conversa para boi dormir. É conversa para quem não entende nada de Bíblia. A Bíblia diz que somos corpo. A Bíblia não diz que nós somos isolados. Cada um é responsável por si, mas cada um também é responsável pelo grupo a que pertence. Como igreja, como corpo. Vamos ver em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versos de 4 a 8. E aí você vai ver também agora Paulo escrevendo aos Romanos, falando coisas semelhantes sobre essa reunião para melhor. E ele diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo. E o que usa de misericórdia com alegria. Unidos para melhor. Unidos para melhor. E, finalmente, Efésios, capítulo 4. Agora Paulo escreve aos crentes de Éfeso, falando como é que é a união para melhor. E ele diz assim, versos de 1 a 3, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. E agora versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ou do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aí é unidos para melhor. Unidos para melhor.
Meus irmãos, estamos celebrando a última ceia de 2014. Olhando para trás, melhoramos? Melhoramos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o apóstolo Paulo, ensinando acerca da ceia, primeiro ele fala sobre isso. Os 6 devem se reunir para melhor. E ao celebrar a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Se você não melhorou em 2014, não adianta só lamentar. É preciso decidir melhorar em 2015. E não se vai melhorar em 2015 com aquela ideia de que eu vou melhorar a partir do dia 1º de janeiro. Não. Se decide melhorar, é hoje, é agora. Quem fica sempre adiando, não melhora? Nunca. Vou melhorar é agora. Se o seu patrão chegasse para você e dissesse assim, olha, estou pensando em lhe dar um aumento de 100% no salário. Você prefere agora ou a partir do dia 1º de janeiro? O que você dizia? O que você diria? Fala a verdade. Hein? Você quer o que é bom é agora. Esse negócio vai ser melhor dia 1º de janeiro. É conversa de quem não quer melhorar, de quem não quer mudar. Porque o bom a gente quer é quando? Agora. Você chega no hospital com a crise renal. Gente, quantos já tiveram crise renal? Levanta a mão, só para dar uma ideia. É, muita gente que já teve. Só em falar dói, não é? Só em lembrar dói, não dói? Hein? Aí você chega no hospital e o médico pergunta, você quer Buscopan composto na veia agora ou daqui a meia hora? O que é que você diz? Quando? Ah, é? E por que você acha que só vai melhorar a partir do dia 1º de janeiro? É agora. É agora. Tem que se reunir para melhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Que Deus nos abençoe. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na ceia para tomarem o seu lugar enquanto seremos inspirados por uma música especial.
E é no capítulo 11 de 1 Coríntios que Paulo, orientando a igreja, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Realmente, esse culto é um culto especial de celebração, de gratidão, de reflexão, de exame introspectivo. E também um culto que é um ato profético, porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos o vinho, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Por isso, a ceia também nos mantém voltados para o futuro, um futuro de esperança, de que um dia, como igreja, teremos um encontro com o noivo que é Cristo Jesus. E com Ele estaremos para sempre, eternamente. É um momento de olharmos também para trás e vermos o quanto Deus já fez por nós. É o momento de olharmos para o presente. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Por isso, é um culto de significado especial. Os elementos são simbólicos. Pão é pão, não se transforma. Não acontece nenhum milagre com os elementos. São apenas símbolos. E o vinho é vinho, suco da uva. Também não se transforma, apenas um símbolo. Por isso que Cristo mesmo ensinou que é em memória. O apóstolo Paulo repete esse ensinamento, dizendo: fazer isso em memória de mim. E quem deve participar da ceia? Todo aquele que já tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e demonstrou a sua obediência e submissão à sua vontade através do batismo. Por que nós explicamos isso? Porque a igreja está aqui para lhe ensinar a verdade, para lhe transmitir o que é que Deus diz. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. No sentido de que, realmente, para celebrar o que Cristo fez, só pode celebrar quem aceitou esse sacrifício feito em seu lugar. Para celebrar de verdade, só pode aquele que tem um compromisso de verdade com Cristo Jesus. Por isso, todos irão receber os elementos, todos aqueles que são crentes em Jesus e que já foram devidamente batizados. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela
seu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, amor assim o mundo levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Alguém que estando em comunhão com Deus e com a igreja, deixou de receber os elementos para levantar as mãos?
apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto a celebração, ou a celebrar a ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o abençoou, dizendo: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós, pagando o preço que nenhum ser humano poderia pagar, a não ser o Senhor. Nós te louvamos pelo pecado que foi pago e expiado na cruz do Calvário. Te louvamos pelo teu corpo dilacerado naquela cruz. E te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos entrar diante da tua santa e bendita presença por causa do teu sacrifício. Louvamos, exaltamos e bendizemos o nome do único que é digno, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te dar graça por esse domingo, ó Pai. Um domingo especial na tua casa. Queremos, ó Pai, continuar dizendo que valeu a pena, ó Pai, 100% de Jesus ser entregue naquela cruz do Calvário, Pai. Queremos dizer, ó Pai, que te damos graça porque hoje nós podemos assistir aqui na tua casa, ó Pai, batismos, ó Pai. Porque, ó Pai, se tem batismo é porque a tua palavra está sendo pregada, ó Pai. A tua palavra está sendo dita, ó Deus. E pessoas, corações estão se rendendo a ti, Senhor. Queremos agradecer essa igreja, ó Pai, porque ela tem pregado a tua palavra, Pai. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, continue, ó Pai, usando-nos, ó Pai, para levar a tua palavra. Ó Pai, tira de nós todo o espírito de timidez, ó Pai, de vergonha, ó Pai. Ó Pai, leva de nós tudo aquilo, ó Pai, que sentimos incapazes na hora de falar a tua palavra, Pai, para que possamos, ó Pai, tomar posse da tua palavra, ó Pai, e que a tua palavra, ó Deus, seja luz, ó Pai, neste mundo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixa que nós contaminamos, ó Pai, com tanta corrupção que estamos vendo, ó Pai. E não deixa, ó Pai, que nós desviamos, ó Pai, do nosso foco, ó Pai. Ó Pai, não é porque os outros estão fazendo que vamos fazer também. Que nós possamos continuar sendo sal, ó Pai, nessa terra. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Ó Pai, abençoe esse domingo. Continue nos abençoando, ó Pai, dando força e saúde. Que esse final de ano, ó Pai, realmente o dia 25 seja lembrado que Jesus é o dia de Jesus, ó Pai. Que, ó Pai, não colocamos outra pessoa no lugar dele, ó Pai. E que toda a honra e toda a glória seja dada a ele, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar que logo mais no culto das 18h30 teremos aqui a celebração do Natal, um culto dirigido pelas crianças da igreja, e queríamos muito que você voltasse, trouxesse seus familiares e amigos para, mais uma vez, lembrarmos o verdadeiro sentido do Natal. E eu não queria que você levantasse agora. Os diáconos vão passar, os irmãos obreiros, para receber os cálices. Eu quero que você, mesmo sentado aí onde você está, olhe para pelo menos 4 pessoas que estão aí do seu lado, à frente, atrás, e diga para elas o seguinte: ó, estamos unidos, estamos juntos para melhor. Estamos juntos para melhor. E convido os que foram batizados para virem rapidamente aqui à frente. Os que foram batizados, por favor, rapidamente.
correntes correm para o mar, teus rios de amor